oportunidade e agradecer a todos os envolvidos e envolvidas nessa grande tarefa, né, nesse grande projeto da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra e o Trabalho Escravo Contemporâneo. Não poderia de começar essa fala sem nos lembrar da professora Beatriz e da sua generosidade de nos convidar em 2016, e ela com certeza está presente e vai continuar presente cada vez mais que nós avançarmos, né, com esse trabalho. E eu estou muito feliz, né, dessa proposta da questão do Instituto, né, que vai levar o nome da professora Beatriz Bento. Então, eu vou fazer um apanhado geral, uma introdução muito rápida, né, para a gente poder explicar melhor o porquê desse tema, o porquê que a gente recortou no crime da escravidão negra no município de Frutal. A gente tem que falar também dessa semana, né, até o Daniel citou, um caso de racismo aqui em Frutal, um segurança chamado Wesley foi atacado, né, por palavras, né, por gestos, num supermercado, e uma situação que em pleno século XXI nós ainda estamos vivenciando, né? Então, são resquícios de um passado oligárquico e de um passado escravocrata que ainda insiste em permanecer entre nós. E nós temos que cumprir essa missão de levar esse trabalho adiante para que possamos, né, num período não muito longe, não termos mais esse tipo de atitude. Então, de 2016 a 2020, foi uma caminhada muito longa, muito produtiva e de muitas emoções. O seminário de 2018, onde estivemos todos juntos, presencialmente, a gente quer agradecer aquele momento, e ali a gente viu no rosto, né, na atitude, na ação de cada pessoa, o esforço, né, a capacidade, o interesse de fazer as coisas acontecerem. E estão acontecendo, é isso, Daniel? Então, a gente fica muito feliz das coisas caminharem. Eu também queria compartilhar com vocês a questão da documentação, que já foi falado em várias falas. No cartório do Registro Civil do município de Frutal, que é um cartório que foi criado em 1886, nós estamos tendo dificuldade de ter acesso, porque os documentos estão lacrados por ordem judicial, porque os documentos estão se deteriorando. Então, na minha concepção, tinha que restaurar esses documentos, porque, segundo consta lá, existe escritura de escravos. Então, seria uma fonte importantíssima, e gostaria de deixar a sugestão, Daniel, para você ver, junto com a OAB, junto com o TJMG, o que pode ser feito, considerando que é o juiz aqui que toma esse tipo de providência, né? Essa questão de liberação, de como que vai resolver e tudo mais. Agradecer a Luciene, né, Luciene? Não deu para você entrar, mas a gente depois vai se falando. Então, eu vou começar a minha fala. Antes de... só mais um registro. Nós, ao longo desse período de 2016 a 2018, nós tivemos uma grande vitória aqui em Frutal, que foi colocar pela primeira vez no Museu Municipal, né, na história oficial que está lá no Museu Municipal, a história da escravidão negra em Frutal, que estava praticamente ofuscada, esquecida e colocada de lado. Então, nós conseguimos ter um espaço lá, colocamos todos não, né? O que nós resumimos. Então, existe hoje em Frutal a história da escravidão negra documentada, reconhecida, e já falamos muito desse assunto, vamos falar muito mais. Então, são alguns resultados que o nosso projeto, junto com a comissão, vem resultando. E a produção que o professor Rodrigo falou, né, do livro Marca das Fronteiras Humanas, na história da resistência negra, e o artigo Crime da Escravidão Negra no município de Frutal,
nós conseguimos superar, porque nós consideramos que não poderíamos ficar apenas no enfoque dos crimes da escravidão, mas também na cultura negra, também, né, na questão da sociabilidade, na questão de tantos outros assuntos. Então, eu posso frisar para vocês que hoje existe um documento que nós produzimos, que tem a história da Umbanda, né, uma religião de matriz afro, né, africana, tudo registrado, o primeiro terreiro. Nós temos a questão do hip hop, os primórdios do hip hop, da capoeira, do marujo, de tantas outras manifestações. Então, nós não nos limitamos apenas à questão da escravidão em si, mas na questão da cultura negra e de tudo que é interesse dessa temática. Então, vou entrar agora, gente, eu sei que eu fiz uma abertura muito grande, mas eu vou entrar agora, basicamente, no assunto, o crime da escravidão negra no município de Frutal. Nós nos baseamos nessa pesquisa, primeiro, nos inventários pós-mortem que se encontram na cidade de Uberaba, o arquivo público da cidade de Uberaba. Nós também pesquisamos os arquivos da Igreja Católica daqui de Frutal, livros de batismos e livros de casamentos. Encontramos vários casos relacionados a escravos. E depoimentos. Tivemos acesso a muitos depoimentos, coletamos muitos depoimentos, inclusive dos quilombolas que narraram, né, fizeram uma autodeclaração da condição, né, de comunidade quilombola. Inclusive, a gente falou lá naquela reunião de 2018, que é a comunidade da Serrinha. Então, nós conseguimos fazer todo esse mapeamento, fazer todo esse levantamento. E, no caso do crime da escravidão, nós precisamos entender o seguinte: são crimes contra os direitos humanos que não foram revelados. São crimes contra os direitos humanos que estão esquecidos, né, ou não estão sendo tratados da forma como deve ser observada, né, como um crime contra a humanidade. Então, a gente pesquisou, a gente identificou que Frutal, Minas Gerais, à época, né, possuía no seu território, era um distrito de Uberaba, mas já existia, né, aqui é o Carmo, né, de Frutal, já era a parte de Frutal já identificada. Então, 10% da escravidão negra de todo o Triângulo Mineiro estava concentrada em Frutal, no município de Frutal. Tínhamos 875 escravos, de acordo com o censo de 1872. E também tínhamos, por incrível que pareça, uma população negra livre, de 825 pessoas. Então, vamos dizer, meio a meio, metade da população era escrava e metade da população era livre. Então, isso nos levou a entender muitos processos de quilombo, de movimentos quilombolas, né, de acordos que a gente chama de quartações, né, os negros quartados. Então, houve muitos acordos de libertação dos escravos em Frutal, que, na verdade, não ameniza, né, a condição de ser escravo. Então, a gente vai passar adiante um pouco, né? A gente tem que citar, primeiro, essa situação. Então, são 3 perguntas que nós temos que responder com esse artigo. Quais os crimes praticados? Quem os praticou? E como eles foram praticados? Então, em relação aos crimes praticados, primeiro, a condição, colocar o outro ser humano na condição de escravo, já é um crime que a gente considera um crime contra os direitos humanos. Os castigos identificados nos relatos dos quilombolas, né, os crimes propriamente ditos, de castigos, de mortes, que estão
né, no arquivo judiciário, também reforçam, né, os crimes praticados. Então, por exemplo, um escravo roubou, né, o MOD diz que está lá, roubou uma porção de rapadura numa propriedade. 3 escravos do senhor que teve, né, vamos dizer, roubado aquela rapadura, mandou matar o outro escravo. Então, tivemos casos de atrocidades em que os escravos foram as vítimas, né, em diversas situações. Então, a gente tem que entender que o crime da escravidão, o crime contra os direitos humanos, realmente existiu. Não pode ser negligenciado, não pode ser escondido e tem que ser divulgado. Então, nossa obrigação é divulgar, nossa obrigação é aprofundar essas pesquisas, considerando que o nosso trabalho é a primeira pesquisa em Frutal sobre essa temática. Primeira pesquisa que engloba, né, a escravidão negra no município de Frutal. Como eu disse, representava, né, 10% de todo o Triângulo Mineiro, né, na época que a gente nos refere, de 1860 a 1888, quando houve a Lei Áurea. Então, a condição de escravo, por si só, afeta a liberdade humana, pois a sua condição humana está submetida a servir, beneficiar os outros e a submeter a todo tipo de humilhação física, moral e pessoal, sem o devido direito legal de se defender. Então, o crime, né, é, de fato, a gente pode se dizer, comprovado o crime no município de Frutal. Então, vamos passar um pouquinho para frente. Eu tinha tantas coisas para falar, mas vamos agora falar os praticantes dos crimes no âmbito da escravidão em Frutal. Então, quem que eram os praticantes? Quem que cometeram esses crimes? Primeiro, a ordem legal, a ordem político-administrativa vigente, né? Que hoje a gente chama do Estado brasileiro. Então, ele possui responsabilidade muito grande na questão do tráfico de escravos, na questão da manutenção desses escravos e na forma com que foi tratada, né, de forma negligente, omissa, a situação, né, de barbárie, de injustiça e desigualdade social, não apenas durante a escravidão, mas posteriormente à escravidão. Então, não existe dúvida de que os proprietários de escravos que utilizaram essa força de trabalho foram beneficiados de privilégios, considerando que o emprego desse tipo de mão de obra era vantajosa, gerava riqueza e não tinha qualquer tipo de restrição dos poderes constituídos. Então, os proprietários também, em várias situações, eles também foram os praticantes dos crimes aqui no município de Frutal. Agora, eu tenho quanto tempo aí, Daniel? Mais ou menos? Eu tenho mais ou menos quanto tempo para terminar? 15 minutos, professor. 15 minutos? Isso. Ah, não, então dá. Então, os praticantes dos crimes no âmbito da escravidão, a gente falou. Agora, como foram praticados os crimes no âmbito da escravidão em Frutal? Então, crimes contra os direitos humanos, como eu mesmo acabei de falar, a questão de colocar outro ser humano para servir, né, para ser um objeto de ganho, né, um objeto que você explora, que você maltrata, que você, né, o coloca na condição, né, em qualquer condição totalmente diferente da sua, não há igualdade, não há empatia, não há nenhum tipo de contrapartida em relação ao escravo, ou seja, não há direito algum nessas condições de escravos. Os escravos não tinham direitos a nada. Então, isso faz parte também dessa questão dos crimes da escravidão. Então, nós temos aqui nos relatos da comunidade quilombola da Serrinha, uma comunidade quilombola que foi reconhecida como
né, pela Fundação Palmares, né, auto-intitulada, né, Comunidade da Serrinha. Então, eles diziam em relação a candeias dependurado na boca para iluminar o ambiente para os seus senhores. Então, os escravos eram submetidos a todo tipo de situação para, né, beneficiar os seus senhores, vamos chamar assim. Haviam também a mão de obra largamente empregada nas tarefas mais difíceis, né? Abrir clareiras, construir casas, né? O trabalho mais difícil na lavoura, né? Fazer cercamento, que na verdade eram buracos que eram feitos, né? E outro crime que a gente percebeu, isso através agora de relatos, que as poucas terras que foram destinadas aos escravos ou aos seus descendentes passaram com um processo de roubo, né, por parte dos, né, latifundiários aqui da região. Então, eles usavam fraude, eles usavam o fornecimento de alimentação e cachaça como forma de atrair, como forma de negociar aquelas terras que muitas das vezes não poderiam, né, ser passadas para outros proprietários. Então, houve muita perda de terra por parte dos negros que estavam estabelecidos em comunidades, como é o caso da comunidade da Serrinha, como é o caso da comunidade do Douradinho, como é o caso de em vários locais que os negros, na verdade, foram expulsos, né, de suas terras, de suas pequenas terras, por esses proprietários que não tiveram o mínimo de pudor de retirá-los na base da força e na base da violência. Então, são partes também de crimes né, contra, né, os negros, né, e contra tanto os escravos como os descendentes diretos dos escravos no município de Frutal. Para a gente caminhar para o final, vou deixar um espaço aí para a gente falar um pouquinho, né, um pouco mais desse projeto, a gente tem que dizer que a situação da documentação comprobatória dos crimes da escravidão em Frutal precisam passar por um processo, né, primeiro, de resgate, segundo, de preservação e terceiro, de divulgação. Enquanto esses documentos estiverem engavetados, estiverem arquivados de forma privada, né, de forma obscura, de forma não transparente, essa situação ainda vai perdurar por muito tempo em Frutal, porque até a história dos negros escravos ou da escravidão em Frutal, nós que moramos em Frutal, nós que nascemos em Frutal, ou os próprios negros, seus descendentes, netos, bisnetos, etc. e tal, não tiveram sequer o direito de ter acesso a essa história. Então, uma obrigação nossa, uma responsabilidade de fazer essa história vir à tona, de salvaguardar esses arquivos e de, acima de tudo, buscar a reparação histórica, a reparação também financeira e moral, né, dos descendentes da escravidão em Frutal. Então, as propostas que nós temos vai desde a educação das relações étnico-raciais, a criação de espaços de memória. É preciso identificar, é preciso, né, demarcar, é preciso mostrar os locais em que a escravidão ou os crimes contra a escravidão foram praticados. Então, a gente chama de lugares de memória. Então, isso a gente também está batalhando muito para que se possa chegar, né, nesse novo momento para os negros em Frutal, considerando, né, que a população negra ainda é muito grande, a população que sempre
teve uma predominância muito representativa em termos populacionais e que merecem, naturalmente, serem, né, reconhecidas, conhecidas, né, e valorizadas. Então, as apresentações, a exposição que nós fizemos na Praça da Matriz, inclusive a Praça da Matriz de Frutal, era um local que os negros não podiam nem chegar perto, num domingo à noite, depois da missa, porque era o local onde a elite branca, católica, né, a elite endinheirada, né, fazia o seu lazer, né, depois da missa, comer uma pipoca, deixar as crianças brincando na praça, e nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, vários relatos de que até essa situação de discriminação em relação aos negros, aos descendentes de escravos, aconteceu porque até pedradas eles tomaram para não continuar na praça, para voltar para os 2 bairros principais de Frutal que a população negra vivia. O bairro da Capoeira, chamado antigamente Capoeira dos Bugres, e o bairro do Brejinho, que atualmente é chamado de bairro Princesa Isabel. Então, nós temos várias situações, né, aí já entrando mais no período posterior, né, à abolição, de pessoas que nos relataram, né, que seus familiares praticamente trabalhavam por comida, ou seja, a exploração, né, foi muito grande. Graças, né, ao trabalho do sindicato, teve um sindicato aqui dos trabalhadores rurais, a partir dos anos 50, houve um enfrentamento em relação a essa situação. Houve também, aqui em Frutal, embora não existe mais, o Clube 13 de Maio, considerando que os negros não podiam entrar sequer no principal clube da cidade por simplesmente serem negros. Então, foi criado o Clube 13 de Maio, que era um espaço não apenas de lazer, mas um espaço de convivência e de organização, né, do movimento negro em Frutal. Então, a gente quer encerrar dizendo que precisa continuar, né? A gente tem que entender que todos nós estamos plantando uma sementinha, todos nós, né, pelo esforço que a gente percebe com esse seminário virtual, como a gente percebeu lá em Belo Horizonte, em 2018. Então, existe um time de pessoas olhando, né, com um olhar muito generoso, né, com muito esforço para que essa memória, né, para que esse trabalho não se perca. Então, nós continuamos à disposição da comissão, de qualquer membro da comissão, e que venha o Instituto Beatriz Bento e que esse instituto possa ser mais uma semente, né, mais uma luz da professora Beatriz Bento, que vai continuar nos iluminando e nos fazendo enxergar cada vez mais e melhor em relação aos nossos irmãos e irmãs negras. Eu sei que eu falo demais, mas eu espero ter dado uma contribuição, né, Wellington, né? Não é isso, Wellington? Isso. Então, esse material todo vai estar à disposição da comissão, tudo online, tudo previamente, vamos dizer, preparado para que possa haver essa experiência. Boa tarde, professor Otávio, muito obrigado pelo... Vocês estão me escutando bem aí? Parece que está travando um pouquinho aqui para mim. Eu estou ouvindo bem. O professor Otávio, no final, deu uma travada. Ah, tá. O doutor Rodolfo já está na sala? Já estão, sim, já estão presentes aqui conosco, o doutor Rodolfo e o Randolfo e o Leandro. Doutor Otávio, muito obrigado pela explanação. Foi uma excelente contribuição para o evento.